Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Marcelo Motoyama, Papa Yankee 2 Fox November. No episódio de hoje sobre radioamadorismo, nós vamos levantar um questionamento. O radioamadorismo está morrendo? Começa agora mais um programa Inspiracional TV. Bem pessoal, no nosso vídeo recente sobre o questionamento da eliminação de prova de CW para promoção à classe B, levantamos o assunto no intuito de debater a questão e foi muito debatido nas redes sociais e no próprio vídeo no YouTube a questão. Mas nós tivemos uma grande quantidade de colegas que levantaram questionamentos que não tinham nada a ver com a questão do vídeo. Muitos comentários diziam que o radioamadorismo estava morrendo, que o radioamadorismo estava em extinção, que não se escutavam mais ninguém nas faixas, que não se escutavam mais radioamadores. E aí eu pergunto, esses colegas que fizeram esses comentários são radioamadores? O engraçado é que alguns sequer comentaram ou indicaram seus indicativos. Com base em quais dados eles fizeram afirmações de que o radioamadorismo está morrendo? Com base em quais informações eles dizem que o número de radioamadores está diminuindo? Com base em quais informações eles disseram que as faixas não estão povoadas e que o número de radioamadores está decaindo? Para um deles, inclusive, havia acabado de fazer um post, eu dei um print na tela de um cluster e mostrei para ele que naquele exato momento todas as bandas em fonia, em telegrafia, em modos digitais estavam infestadas de radioamadores brasileiros e estrangeiros. Provavelmente aquele radioamador ou pseudo-radioamador sequer está ativo no rádio. Duvido até que tenha estação. Comentando outro dia um post do nosso colega Silvio no grupo Radioamadores de Apartamento, nós criamos um termo, radionautas. Radionautas são os radioamadores internautas. Radioamadores que atualmente são licenciados, têm o COER, mas que seguramente não tem estação, não tem antena, não tem equipamento e que vivem de ficar fazendo posts nas redes sociais falando sobre radioamadorismo, mas não são ativos. Então vamos lá. Eu resolvi fazer uma pesquisa aprofundada e com base em alguns números eu vou fazer alguns comentários sobre como está o radioamadorismo hoje no Brasil e nas bandas, tá? O último dado que nós temos oficial da Labre Federal, da qual eu sou o primeiro vice-presidente, é de 2010. Esse número indicava que nós tínhamos 32.836 radioamadores licenciados no Brasil. A Anatel não emitiu nenhum comunicado oficial sobre este número. Mas, entrando no site da Anatel, existe a possibilidade pelo sistema SRA, e aqui nas descrições eu coloco o link para quem quiser conferir, de nós verificarmos a quantidade de prefixos emitidos para as classes C, B e A. Indicativos vagos e indicativos ocupados. Ou seja, se você fizer uma pesquisa estado por estado, classe C, B e A, um detalhe, classes B e A, os indicativos ficam alocados de forma igual, tá bom? Nós temos como saber exatamente quantos radioamadores licenciados nós temos no Brasil. Ou seja, fazendo esse levantamento, nós chegamos ao seguinte número:
41.973. Ou seja, em 2010 nós tínhamos 32.836 radioamadores licenciados no Brasil. Atualmente nós temos 41.973. Ou seja, um crescimento de praticamente 30% em 7 anos. Não vou entrar no mérito por enquanto se eles estão ativos ou não estão ativos. Ou seja, o número de radioamadores licenciados no Brasil cresceu efetivamente 30% em apenas 7 anos. Então assim, pelo menos a nível Brasil, nós não podemos dizer que o radioamadorismo está morrendo. Vamos discutir daqui a pouco se esses radioamadores estão ativos ou não. Outro dado interessante, e temos também um link aí embaixo, diz respeito ao número de licenças emitidas para os radioamadores. Ou seja, também existe um outro número que tem que ser levado em consideração, que é o número de licenças. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, a minha licença fixa, uma licença portátil e uma licença móvel. Então eu tenho 3 licenças. E vários radioamadores assim o são. Então, levando isso em consideração, é possível se determinar quantas licenças existem através da Anatel, através do site SRA, no link que nós estamos indicando aí abaixo, tá bom? E nós devemos passar seguramente de 60 mil licenças emitidas hoje no Brasil, tá? Então, dizer que o radioamadorismo está morrendo é uma falácia, é uma mentira, ou seja, quem diz isso não sabe o que está falando. Vamos lá. Mas esses radioamadores estão ativos? Aí é outra questão. Nós temos que levar em consideração as questões relativas à propagação. Atualmente, o nível de propagação está muito baixo, o que faz com que as pessoas tenham dificuldade de fazer contato. Ou seja, não é tão simples você fazer contato com a propagação em níveis mais baixos. Ou seja, há um declínio dos contatos em HF principalmente por conta da baixa propagação. Ou seja, os radioamadores acabam entrando num estado de hibernação na baixa propagação. Quando a propagação volta a um estágio normal, eles povoam as faixas novamente. Esse ciclo se repete há mais de 80 anos. Ou seja, atualmente nós estamos chegando perto do pior momento do atual ciclo solar. Temos um vídeo, a dica está aí no link aí embaixo na descrição, falando sobre isso. Ou seja, o ciclo solar influencia diretamente na quantidade de radioamadores que nós temos ativos nas faixas. Então, atualmente, a baixa quantidade de radioamadores que se vêem aí nas faixas também está ligado à questão específica do ciclo solar. Melhorou o ciclo solar, os radioamadores voltam às faixas, ou seja, esse ciclo volta. Mas não é só isso. Outro fenômeno tem feito com que a gente perceba uma diminuição dos números de radioamadores num determinado segmento. Qual é? O da fonia. Quando nós analisamos as redes sociais, principalmente WhatsApp, Facebook e outras formas de comunicação, nós percebemos que há uma competição direta com os antigos bate-papos. Ou seja, a forma de bater papo que nós éramos exclusivamente proprietários no passado, hoje não somos mais. Ou seja, existem outras formas competindo com o radioamadorismo nas rodadas, vamos dizer assim, ou nas formas de se fazer contato com as pessoas, ponto a ponto ou em grupo. Tá? Mas não que isso tenha diminuído os contatos em 40 metros ou em 80 metros. Mas analisando a quantidade de pessoas nas bandas, eu que sou radioamador há 33 anos, percebo que não houve uma mudança muito grande não. A quantidade de pessoas é praticamente a mesma. Ou seja, não houve um declínio muito grande. São praticamente as mesmas pessoas falando sobre os mesmos assuntos nas mesmas frequências. Agora, em contrapartida, em outras atividades do radioamadorismo, onde nós não temos competição dos meios modernos de comunicação, houve um crescimento assustador do número de participantes do radioamadorismo. Vou dar alguns exemplos.
Competição, ou seja, os contestes internacionais. O número de radioamadores brasileiros e estrangeiros cresceu vertiginosamente. Aí você fala, Marcelo, isso é verdade? Vou dar alguns exemplos e comprovar isso para vocês, tá? Então vamos começar com um exemplo simples e de difícil constatação. O CQVHF, que é um concurso de VHF patrocinado pela revista CQ dos Estados Unidos, teve 532 participantes em 2006. Em 2016, esse número pulou para 907, dobrou. A quantidade de brasileiros participando desse conteste internacional foi 0 em 2006, foi de 22 em 2016. Um conteste russo, europeu, tá? Teve em 2006 2.863 participantes no seu total. 13 estações brasileiras participaram desse conteste. Em 2017 foram 3.225 estações, 57 estações brasileiras participaram. O número multiplicou por quase 4, tá? Vamos para mais alguns números significativos. O CQWPX, tá? Em 2006 foram 6.127 participantes. Em 2016, 9.291. O número de brasileiros participando em 2006 foi de 87. Em 2016, 256. O CQWW, que talvez seja o mais tradicional conteste internacional, teve em 2006 9.132 participantes. Esses dados somam as participações em telegrafia e fonia, tá, pessoal? Em 2016, 15.917 participantes. Ou seja, um crescimento de quase 50%. O número de brasileiros pulou de 127 em 2006 para 343 brasileiros participando desse conteste. Esses são só alguns números para que vocês possam ter uma ideia de como está migrando o número de brasileiros que participavam de atividades de DX e como eram em 2006 e como está em 2016, ou seja, nos últimos 10 anos. O número de participantes do DXCC que estavam listados no site do Papa Yankee 2 Kilo Papa, o Cláudio Jimenez, que é o manager da RRL aqui no Brasil, duplicou nos últimos 3 anos. Tá o link do site aí, você consegue ver todos os brasileiros que têm o diploma DXCC aqui no Brasil. Ou seja, a atividade de DX em HF concentrou a maior migração de radioamadores que estão ativos hoje no rádio. Ou seja, não existe competição nos meios de informática, ou nos meios digitais, ou nos meios de comunicação recente para tirar os radioamadores que praticam conteste, que praticam DX, que praticam os meios de competição. Você já ouviu falar no WRTC? Você já ouviu falar na Olimpíada dos Radioamadores? Nós vamos fazer um vídeo especificamente sobre isso. Hoje nós temos cerca de 150 contestes internacionais que ocorrem durante o ano inteiro. Alguns desses contestes ranqueiam os radioamadores que participam em todos os países para que esses radioamadores representem seus países numa Olimpíada que acontece a cada 4 anos para que os radioamadores compitam entre si representando seus países. O próximo acontecerá no ano que vem na Alemanha. Você sabia disso? Não. Você acha que o radioamadorismo está morrendo? Você acha que ninguém mais pratica radioamadorismo? Você acha que o radioamador não está mais ativo, que as faixas estão vazias? Imaginem num final de semana 15.000 radioamadores ativos em todas as faixas. Alguns contestes fazem isso. Mas e as expedições? Nós temos expedições que ultimamente têm concentrado em expedições em 15, 20 dias e têm feito 100 mil, 150 mil, 120 mil.
médias de 80 mil contatos. Uma expedição a um país de XCC difícil consegue realizar 80 mil QSOs em 15, 20 dias. Você acha que o radioamadorismo está morrendo? Pode ser que você, que só pratica VHF, não se interessa por HF, não tenha visto movimentação nenhuma no VHF, mas você sabe que tem muita gente praticando VHF DX através de reflexão lunar, através de transmissão via satélite, ou até mesmo através de contatos ponto a ponto. O DX, ele não existe só no HF. O radioamadorismo, ele não está limitado a ficar fixo ao contato ponto a ponto. É uma questão de gosto. Alguns querem simplesmente bater papo com seus amigos todos os dias, nas rodadas. Só que o radioamadorismo é só isso? Não. Agora, aqueles que praticam o radioamadorismo de competição, aqueles que praticam o radioamadorismo de prática de DX, aqueles que praticam o radioamadorismo da caça de diplomas, aqueles que praticam o radioamadorismo da caça de cartões QSL, para esses radioamadores, nada mudou. Muito pelo contrário, o radioamadorismo continua tão interessante quanto antes. Então, eu posso afirmar para você, o radioamadorismo não está morrendo. O número de radioamadores em todos os países está crescendo. Pode não estar crescendo nos números que se crescia na década de 80, na década de 70. Mas ele nunca diminuiu. Ele continua ascendente. Talvez a nossa preocupação maior seja arrumar uma forma de incentivar para que crianças e jovens descubram o interesse pelo radioamadorismo. Talvez o nosso desafio seja que a gente faça com que haja uma renovação dos radioamadores. Que a gente faça com que o jovem também descubra o lado competitivo do radioamadorismo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo. É muito importante para nós que você deixe o curtir. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Monte uma playlist no seu canal do YouTube, no seu perfil do YouTube e coloque os nossos vídeos lá como seus vídeos prediletos. Coloque como seus vídeos preferidos, seus vídeos favoritos. Compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.